Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Linkfag Entrevista. Eu sou Fernanda Rossetti, acadêmica do 7º período do curso de jornalismo, e aqui comigo está o meu colega Raul. Boa noite. Eu sou Raul Paiva, também acadêmico do 7º período de jornalismo. O Linkfag Entrevista é um projeto da disciplina de Laboratório em Telejornalismo 2, orientada pelo professor Luiz Sonda. Toda semana a gente tem um tema com convidados especiais e tudo isso é transmitido ao vivo aqui pelo Facebook da TV FAG. E o tema dessa noite é o minimalismo. E para começar o nosso programa, vamos dar um oi para as nossas convidadas de hoje, a psicóloga Maiara Oliveira e Clara Passos, que é gestora ambiental e minimalista há 10 anos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que sejam bem. Olá, boa noite. Mas você sabe o que é minimalismo? Ter poucas roupas, morar numa barraca no meio do nada ou um movimento artístico? Para entendermos mais sobre o assunto dessa edição, nossa equipe preparou um material para nos contextualizar. Vamos ver? Todo mundo quer uma mansão, um carro, um guarda-roupa lotado das últimas tendências. Afinal, mais é mais, certo? Para a terceira edição do Linkfag, nós trouxemos o tema minimalismo. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, mas caso não tenha, nós vamos explicar para você. Primeiro, precisamos entender de onde surgiu o termo. Ao longo do século XX, nós tivemos uma máxima que foi aplicada muito pela Bauhaus, que eles vão aplicar o princípio do menos é mais. Diferentemente de outros tempos que se considerava a possibilidade de você pegar e encher a casa de uma série de detalhes, como um conceito de design, o minimalismo é dos anos década de 60. Então, nós temos um grupo de intelectuais que literalmente vai pensar na seguinte questão, tá, mas por que a gente não pode diminuir mais as coisas? A arte minimalista não quer representar algo além dela mesma. Quando vemos uma obra de arte, geralmente ela representa algum aspecto da realidade. O minimalismo não se preocupa com significados profundos. Os materiais, as cores, as formas significam apenas elas mesmas. O movimento artístico, no entanto, não é o foco aqui. Agora, no caso do minimalismo, o minimalismo você tem o desdobramento dele do campo das artes e gradativamente as pessoas, de modo geral, elas vão começar a incorporar aquilo como sendo um método de vida. E aí, essa coisa de você fazer o design, o microdesign das coisas, ela acaba repercutindo no comportamento. E aí, por isso que tantas pessoas, né, acabam adotando o que a gente chama de estilo minimalista. Ou seja, se o design ele caminhou por esse lado, então automaticamente eu posso interpretar isso como sendo um projeto para a minha vida. Viver minimalisticamente é viver com base na frase menos é mais. É uma rejeição do princípio consumista de viver a vida. É perguntar, será que eu realmente preciso de tudo que eu tenho? Não é preciso se desvencilhar da sociedade e viver como um ermitão. Essa é uma forma de minimalismo, porém extrema. Você não precisa abandonar tudo. Vai depender muito do ritmo da família e vai depender, na verdade, do que a pessoa acha essencial. Então, vamos pensar da seguinte forma, tipo, para quem vai ter, por exemplo, sei lá, pensando de coisas básicas, tipo, por que uma pessoa vai ter, tipo, 12 canecas? Se ela, geralmente, na manhã, ela vai tomar café com uma caneca só. Para ser minimalista, basta consumir de forma consciente, se perguntar que roupas, ou até mesmo que móveis ou cômodos da sua casa você realmente usa. O minimalismo não é econômico só em tempo ou dinheiro. O minimalismo é ter e pensar sobre as coisas que realmente importam. A gente está aqui com a Clara. A Clara ela é minimalista há 10 anos. E o professor Gustavo comentou que veio da arte para a rotina das pessoas. As pessoas adotaram essa rotina. E eu queria perguntar para a Clara, como que é a sua rotina como minimalista? É uma rotina bem focada no essencial, né? E é o essencial que eu percebi que é para mim. Então é muito pessoal, né? O que é essencial para cada um. Mas é muito voltada a não fazer atividades por achar que tem que fazer ou por uma pressão externa, e sim por essa identificação de que traz mais felicidade para minha vida, traz mais valor para minha vida.
onde eu faço as coisas com um pouco mais de calma, levo uma rotina mais saudável e mais equilibrada. Maiara, pegando nessa ideia de que a pessoa pode se tornar mais feliz com uma rotina minimalista, você pode explicar para a gente um pouco de como funciona o minimalismo psicologicamente? Tá. Uhum. Bom, como a Clara falou, é um estilo de vida bem mais simples. E o simples aqui que eu tô dizendo é relativo, porque o que é simples para mim não é simples para Fernanda ou para Clara. Vai depender muito de como essa pessoa ela lida e ela compreende as coisas mesmo que a envolvem e quanto de significado essas coisas têm para ela. Então, o minimalismo ele vem para excluir os excessos. Então, tudo aquilo que é excesso, seja na vida, seja em questão de trabalho, seja em questão de relacionamento, seja em questão de consumo, tudo aquilo que é excesso no minimalismo não cabe. É interessante que não é uma rotina, igual vocês estão mostrando pra gente. É sim um estilo de vida. Você não aplica isso no seu dia a dia, sobre usar poucas coisas. Você pensa sobre isso e você faz isso de uma forma que vai te deixar feliz, igual a Clara disse. Clara, uma pergunta pra você agora. A Maiara falou sobre excessos e a gente estava conversando antes aqui na nossa in off, digamos assim, e a gente estava falando sobre comida também. Como que é a dieta de um minimalista, se assim, por se dizer assim? São focados, né, em alimentos que sejam mais saudáveis, mais no valor nutricional, né? Não comer em excessos, mais do que a gente precisa, mas não é se privar de comer de forma alguma, não é passar fome, nada do tipo, mas é experimentar as coisas que você gosta, né? Aproveitar, ao invés de focar em comer maiores quantidades, comer mais alimentos que você gosta, coisas que você sabe que você gosta, que fazem bem para o seu corpo, né, a longo prazo, para o seu paladar. Então, é realmente mais focado na qualidade, sem privações, mas na qualidade. Uma pergunta que às vezes pode até ser boba, mas eu estava pensando sobre isso agora. Focar em refeições que te deixam, que você sabe que faz bem para o seu corpo. O veganismo, o vegetarianismo, segue um padrão, uma linha, ou não tem nada a ver com isso? Não, de forma alguma. Acontece que alguns minimalistas acabam se identificando, né, com o movimento do veganismo, do vegetarianismo, por vir esse questionamento, né, do que se come, da onde que está vindo a minha comida, qual a qualidade, né, dos alimentos que eu estou consumindo, mas não é uma exigência de forma alguma e não necessariamente todos os minimalistas serão veganos, né? É muito mais por esse questionamento e, às vezes, dentro desse questionamento, uma identificação com esse movimento, né? Mas não necessariamente também um vegano vai ser minimalista, até porque o veganismo, em geral, ele sim tem uma alimentação mais saudável, mas também não é uma exigência. Então, eu, por exemplo, sou vegetariana, mas de forma alguma, assim, todos os minimalistas precisam ser. Foi uma identificação pessoal minha com esse movimento, mas não tem conexão de ter uma exigência, né, para se tornar vegetariano ou vegano. E o minimalismo, pelo que a gente ouviu agora, tem esse caráter bem pessoal, é uma coisa que você faz uma autorreflexão, não é? Algo assim? Sim, porque é sobre o que importa para você. Então não tem como, por exemplo, eu falar como outra pessoa deve viver. É por isso que o minimalismo, ele não tem, né, como a gente estava falando antes na rotina, um horário para se acordar, um horário para dormir. Isso não existe, porque cada pessoa vai identificar o que é melhor para ela mesma. Então, sim, é muito pessoal. E agora para Maiara, existe algum benefício para quem é muito ansioso de você adotar um estilo de vida minimalista?
Existe quando a gente pensa que a ansiedade ela vem de uma questão de uma preocupação, uma preocupação excessiva, certo? E quando a gente adota um estilo de vida minimalista, e eu posso dizer também que não só adotar um estilo de vida minimalista, mas como existem muitas pessoas que gostam do conceito e adotam alguns conceitos minimalistas, eu acho que é muito válido e muito interessante, porque quando a gente pensa que o minimalismo, dentro do minimalismo, a gente consegue aprender a dizer não, né? Consegue a eliminar, por exemplo, de uma rotina e num mundo, né, que a gente vive e que ultimamente tem se pregado muito a produtividade, você precisa ser produtiva a todo momento, a todo instante. Você adotar uma rotina que de alguma maneira preze pela qualidade de vida, pela diminuição, né, daquilo que não vai te fazer bem, com certeza vai influenciar na sua qualidade de vida, da maneira com que você lida com a ansiedade, com as preocupações excessivas, né? A ansiedade, ela é isso, ela é uma preocupação excessiva em relação a algo que ainda vai acontecer. Então, quando a gente adota um modelo nesse sentido, assim, com certeza a gente pode diminuir a ansiedade em níveis bem baixos. Pensando na questão de compras, uma pessoa que é compulsiva por compras, meu Deus, eu não consigo passar um dia sem comprar. Para uma pessoa que pensa dessa maneira, adotar um estilo minimalista, será que ela teria alguma dificuldade? É meio relativo perguntar isso, porque cada pessoa é uma pessoa, né? E vai depender de si mesmo o que você quer para você, igual a Clara disse, que é o que você pensa para você mesmo. Mas seria difícil, talvez? Quando a gente fala em consumismo, né, em você ter uma necessidade de comprar para satisfazer uma necessidade emocional, né, a gente está falando de pessoas que pode haver um transtorno por trás disso, pode haver sim depressão, ansiedade, enfim, outros transtornos, mas com certeza isso pode influenciar sim na maneira como que ela, com certeza vai ser muito mais difícil para ela, por exemplo, em relação a uma pessoa que não tem uma compulsão por compras, que não tem uma compulsão ou um vício em relação ao consumo. Porque hoje a gente vê as pessoas comprando muito e se inteirando, assim, né, desse mundo consumista, para que realmente buscando uma satisfação emocional em algo que é um objeto, né, buscando uma satisfação num objeto que vai, sim, trazer talvez um alívio de angústia que é bem momentâneo, que é efêmero, e que não vai resolver, não vai dar aquela satisfação plena, uma satisfação mesmo, não vai resolver os conflitos, não vai resolver a questão emocional, tapar, eu falo, empurrar o problema para debaixo do tapete. Então, com certeza, as pessoas que têm aí uma compulsão pelo consumo, elas podem aí enfrentar mais dificuldades do que uma pessoa que não tem nenhuma compulsão. Clara, já também pegando nesse gancho, como foi a sua transição para a vida minimalista? Você é minimalista há 10 anos. Como foi lá o começo dessa jornada? É até interessante falar sobre isso, né? Porque até pega o link mesmo do que a Mayara falou sobre a ansiedade, né? O meu maior motivo para ter me tornado minimalista foi a ansiedade. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade nessa mesma época, e aí pouco tempo depois eu esbarrei com alguns conceitos do minimalismo e fez muito sentido para mim, assim, aliviar um pouco essa pressão, esse ritmo, né, muito rápido da vida e essa pressão por consumir. Então, aliviava muito a minha ansiedade, eu fui aplicando aos poucos, né, até porque na época não tinha muita gente ensinando, não era algo muito conhecido. Hoje que tem se falado mais, né, sobre minimalismo.
Então, na época, eu achava pouquíssimas dicas, pouquíssimas coisas, mas eu já aplicava. E meu maior motivo foi, sim, o alívio da ansiedade. Claro que depois foram tendo outras motivações, como conseguir me entender mais no mundo, começar a perceber o que importava para mim, ajudar a construir a minha personalidade, meus sonhos. Então, sem contar minhas finanças, assim, que melhoraram. Então, eu cresci, né, tendo mais consciência em relação às minhas finanças, em relação ao que eu consumia. Então, foi muito bom, assim, que me ajudou a evitar muitas compras compulsivas. Eu já tive, sim, essa fase, mas me ajudou a evitar. Então, num geral, eu aprendi a ter uma vida financeira mais saudável cedo. Pegando desse ponto da questão financeira mesmo, você começou a pensar mais nesse aspecto de utilidade, então você começou... É uma pergunta extremamente besta, porque é besta, mas o minimalismo é geralmente associado com você, aliás, está com uma roupa branca, com o preto, o branco e o cinza. Para ser minimalista, você tem que abandonar todas as cores e viver nesse padrão, ou... Não, de forma alguma. Existe a estética minimalista, né, e a filosofia minimalista, o estilo de vida minimalista. Você pode se identificar com um, assim como você pode se identificar com outro. Assim, não tem uma exigência em você gostar dos dois. O que acontece é que muitos minimalistas acabam gostando de usar cores neutras porque às vezes acha mais fácil de combinar, às vezes acha um pouco mais prático, às vezes também gosta de poucos estímulos visuais, então são cores onde você tem menos estímulos. Mas de forma alguma, assim, é uma exigência. Inclusive, eu agora estou usando essa roupa branca, né? Eu gosto, sim, das cores básicas. Minhas roupas, a maioria delas são branco, preto e cinza, mas é por um gosto pessoal meu. Mas eu tenho roupas com cores também. Já usei roupas super coloridas. Tem minimalistas que só usam colorido. Então, é algo bem pessoal, assim. É igual como eu disse, né? Tem a estética e tem a filosofia. Você pode, por exemplo, aplicar o consumo consciente, comprar menos roupas, mas todo o seu guarda-roupa ser estampado e colorido. Isso não te faz menos minimalista. Faz você ter seu estilo colorido e estampado, apenas. Bom, gente, vocês podem ver que eu tô toda de preto aqui, mas isso não quer dizer nada de minimalismo, tá? Eu não faço parte. Nós vamos agora ouvir o depoimento da Isadora Tomé e Gabriele Cabelo. O estilo minimalista é um estilo que não segue tendências e que não é muito consumista. Eu adoto esse estilo para minha vida. Não só para minha vida, também para o meu vestuário. Toda vez que eu vou comprar uma roupa nova, sempre penso, será que eu preciso mesmo dessa peça de roupa? Dessa forma, eu acabo adquirindo peças, digamos, mais versáteis, que são atemporais, ou seja, na próxima estação também vou poder usar, também vai estar em moda, e com estampas clássicas, como, por exemplo, essa minha blusinha branca aqui. Ela serve com qualquer outro tipo de roupa, qualquer cor, qualquer acessório. Slow fashion é o que tem de melhor. O menos sempre é mais. Além do meu vestuário, também adoto isso para minha casa. Na minha casa, sempre que vou procurar alguma coisa para decorar, algum móvel, sempre penso na utilidade dele também. Não só na parte da decoração, mas se isso vai ser útil para minha vida. Se isso vai ser também atemporal, no caso, vou poder deixar na minha casa, que na próxima estação também vai estar em moda. O minimalismo para mim não é deixar de consumir ou comprar. É apenas cortar o excessivo e viver com o essencial. O minimalismo na minha vida, ele traz diversas vantagens, como economia, liberdade financeira, conscientização ambiental. E uma dica para quem quiser começar a viver no minimalismo é praticar o desapego e doar roupas que estão paradas no armário. Essa questão ambiental é interessante que a gente já pegou nesse ponto. Você é gestora ambiental. Você poderia contar para a gente sobre o impacto que o minimalismo deixa de gerar no meio ambiente?
Com certeza. Grande dos nossos impactos ambientais, né, vem desse super consumo que a gente tem tido, né, no mundo. A população está cada vez crescendo mais, mas o consumo também está aumentando cada vez mais. E a Terra assim não aguenta, né? O nosso planeta não aguenta esse tanto de consumo que a gente tem, tanta coisa sendo descartada tão rapidamente. Assim, além dos descartáveis, né? Dando exemplo mesmo das roupas. Essas coleções a cada semana ou a cada 2 semanas, onde roupas são vistas como itens descartáveis e não mais itens atemporais. Então, sim, tem total conexão, porque quando a gente diminui o nosso consumo, a gente já está contribuindo para o meio ambiente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em educação ambiental, a gente pensa nos 5 R's, né, da sustentabilidade. E um dos primeiros R's, né, alguns dos primeiros, é você repensar e você reduzir. Então, o minimalismo está muito atrelado já a esses primeiros R's que são essenciais. Você repensa o seu consumo, você repensa se isso é realmente essencial para a sua vida, e você também reutiliza, né, os produtos, as roupas, os produtos que você já tem, você aprende a recusar o que não importa para você. Então, está totalmente atrelado e essa é também, né, uma das motivações que eu tive para me tornar gestora ambiental, justamente por ver essa conexão. Então, para mim, tem tudo a ver. No nosso primeiro VT, o professor Gustavo disse que uma família tem que pensar muito no que ela precisa. E você também disse que você teve que pensar muito no que você precisava. É uma pergunta para as duas, mas eu quero que a Clara pode responder primeiro. Existe algum processo que ajude nesse desapego? Alguma sessão de perguntas, alguma coisa que as pessoas podem, uma linha de pensamento que as pessoas podem seguir que ajuda nesse desapego do que não é necessário? Sempre começando pensar, isso agrega valor na minha vida? Isso traz algum tipo de valor? Seja felicidade, seja utilidade, isso está trazendo algo bom para minha vida? Ou só está talvez gastando meu tempo, a minha energia para nada? Então, nosso tempo, a nossa energia, às vezes até o nosso dinheiro, são escassos. Então, a gente precisa destinar ao que realmente faz sentido para a gente, ao que vai fazer com que nossa vida seja melhor de alguma forma. Então, primeiro se questionar e também trabalhar muito o autoconhecimento, porque, como eu disse no início, o minimalismo ele não tem uma fórmula pronta onde eu ou outro minimalista vai determinar o que você precisa fazer exatamente. Você precisa entender exatamente o que traz esse valor para a sua vida, o que traz felicidade. E o que traz para mim pode ser completamente diferente de você, porque nós temos vivências diferentes, realidades diferentes, talvez idades, vidas, valores, sonhos. Então, tem que trabalhar muito, muito autoconhecimento. Eu entendo que, olhando assim, né, parece um pouco difícil por não ter essa fórmula pronta. Às vezes a gente quer essa fórmula pronta, mas a base é essa, é você começar a se questionar. Eu ensino muito, né, através das redes sociais, sobre você se fazer perguntas constantemente. Por que eu gosto disso? Por que eu preciso disso? Por que isso aqui me interessou? Será que isso realmente faz sentido para minha vida? Será que eu não estou gostando só porque alguém falou que era bom e isso nem faz sentido para mim? Quanto mais você se pergunta, quanto mais você mesmo vai se treinando para se formular essas perguntas, mais fácil fica esse processo, porque você vai se conhecendo cada vez mais. Essas respostas não vêm de um dia para a noite. Eu não me tornei minimalista de um dia para a noite. Mas não é um processo sofrido por isso. É justamente melhor ainda, porque você vai levar para a vida inteira. A vida inteira você vai ter o que se descobrir. E cada vez você vai descobrir que talvez outras coisas que no passado não faziam sentido, hoje fazem, ou vice-versa. Às vezes coisas hoje fazem sentido para você e antes não faziam. Então, é sobre prestar atenção, sempre questionar mesmo, fazer essas perguntas para si mesmo e entender o que me faz mais feliz, o que está trazendo mais de alegria para minha vida, ou isso só está me trazendo mais estresse, está gastando meu tempo, está sendo um peso para mim. Independente se é um hábito ou se é algo material, isso realmente está agregando na minha vida? Isso está melhorando ela de alguma forma? Maiara? Bom,
Eu acho que é muito interessante a fala da Clara, e uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que nós vivemos uma sociedade onde o pensar e o refletir se torna cada dia mais difícil. As pessoas hoje dificilmente param para refletir na sua prática, no seu comportamento, na maneira com que fazem as coisas, na maneira com que consomem. Tudo ficou muito, rotineiro mesmo e até automático na nossa rotina. Então, parar para refletir, são poucas pessoas que conseguem fazer esse movimento. Então, o mais interessante, eu acho que é desapegar, né? Eu acho que é uma palavra assim que tem o des, né? E o apego no final. Então, significa que você já foi apegado àquilo, significa que isso já fez parte da sua vida em algum momento. Só que é interessante pensar que hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente da que a gente viveu há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, e às vezes a gente vai carregando coisas, objetos, objetos que carregam uma afetividade, né? Então é interessante pensar e colocar na balança. Opa, peraí, será que isso aqui, ele ainda faz parte da minha vida? Ele agrega valor na minha vida? Será que isso aqui é útil ainda para mim? Será que esse meu comportamento, fazer uma reflexão mesmo a ser disso, de como eu tenho vivido, de como eu tenho consumido as coisas, e eu acho que é muito válido a gente fazer essa reflexão em tudo aquilo que a gente vai fazer. Seja no trabalho, né, na quantidade e o minimalismo vai falar isso, na quantidade de horas em que a gente trabalha, que a gente passa trabalhando, e se isso está sendo benéfico de alguma maneira para o nosso bem-estar, e não só financeiramente, mas de uma maneira emocionalmente também, se está trazendo algo positivo. Eu acho que é muito interessante a gente começar a fazer dessas perguntas de utilidade, se agrega valor e se está condizente com a minha realidade hoje. Pegando o que a Clara tinha falado sobre a diferença entre a estética e o estilo de vida minimalista, nós vamos agora ver alguns memes, alguns posts engraçados que a gente tirou do Twitter sobre a estética minimalista. Nada se salva dos memes. Pode rodar. Gente, isso tá demais. Não, fala sério. Uma nota de R$1, minimalista. Eu não sei se foi longe demais. Eu acho que está muito bonito. Tipo assim, é agradável de se olhar. Eu não sei o que você acha, Ru, qual a sua opinião? Eu adorei, assim, que parece que o César tá assim, né? Fazer o quê? Tem outra, tem mais uma, tem mais algumas. Eu queria mostrar... Gente, eu queria falar sobre a do Doritos. Vocês podem colocar a do Doritos, por favor? Que por mais que a gente ache que às vezes os rótulos da embalagem são muito carregados, tem muitas cores, muitas formas, mas olhem isso. E, gente, vê se vocês concordam com esse... Não é assim que o Doritos funciona, não é assim. Imagina você abrir um pacote e tiver no pacote só o contorno do Doritos, só as bordas. E mais a gente ouviu até agora que o minimalismo é um movimento muito bom, que te ajuda com as suas finanças, que te ajuda com a sua saúde mental. O meio ambiente. Com o meio ambiente. Mas olha só a maldade que gente, fizeram. Olha a maldade, gente. Mataram a raposa, gente. Não, isso não se faz. Minimalistas, não. E outro, para passar raiva, é o do Uno. Coloca o do Uno, que é... Isso, o do Uno não é para ajudar com a saúde mental de ninguém, não? Poxa vida. Era só o que eu queria, era o do Uno, mas tudo bem. Perdão. Vamos já pegar desse gancho e fazer uma pergunta para Maiara sobre a estética minimalista. Você consegue ver algum impacto psicológico das marcas terem essa tendência de simplificar os produtos a esse ponto? Você diz de que maneira? Por gentileza?
o impacto que tem de você diferenciar as marcas, elas vão se simplificando tanto, o Doritos virou um triângulo, um contorno de um triângulo naquele post. Você acha que isso impacta no reconhecimento delas, pelas pessoas, ou passa alguma impressão diferente, muda como as pessoas entendem a marca? Eu compreendo que sim, né? Eu compreendo que quando uma marca ela se propõe a questão do marketing, a questão das cores, a questão da arte visual, acho que influencia muito, muito, muito. Quando a gente vê algo, né? A Coca-Cola, por exemplo, né? Ela tem toda a formalidade dela, às vezes muda alguma coisa, mas a gente reconhece ela sendo vermelho, né? Com algumas letras em branco. Eu acredito que quando a gente muda muito a estética, eu acredito que possa ser influenciar da maneira com que as pessoas reconheçam aquela marca. Na minha visão, é a minha visão e a minha percepção. Raul, eu não sei se você viu até, se vocês viram, mas só que uma coisa que trouxe bastante polêmica pro Twitter foi que o ponto frio não é mais ponto frio agora, é ponto só. E o pinguim não é mais um pinguim, são só 2 pontos e um triângulo. Jesus, totalmente minimalista. Ponto frio também é minimalista, gente. A gente já está chegando ao fim do nosso programa. E eu gostaria de pedir indicações para vocês de livros, filmes, documentários. Eu sei que a Clara tem um e-book que tá disponível para venda, mas se vocês puderem sugerir mais algumas coisas, nós ficaríamos gratos. Então, pode falar, Mayara, pode começar. Tem um documentário que diz Minimalismo Já, que é bem interessante e eu acho que facilita a compreensão de todo esse estilo de vida. E também tem um que talvez vocês vão achar não tem nada a ver, mas é o Dilema das Redes, que fala que o minimalismo ele também compreende essa questão dos excessos na área da tecnologia. Então, eu acho muito válido assistir e também eu acho muito válido fazer a reflexão de quanto tempo a gente tem passado nas redes sociais, de quanto tempo a gente tem perdido, às vezes, porque se você for parar para pensar, só se chama usuário, né? Usuário de substâncias e usuários também de internet. Então, querendo ou não, causa um vício, querendo ou não, causa uma consequência, vamos dizer assim, muda o nosso comportamento. Então, eu acho válido a gente pensar quanto tempo a gente tem vivido e percebido e ficado nas redes sociais, e de que maneira elas têm nos influenciado e na maneira com que a gente tem levado a vida, sabe? Então, eu acho válido fazer essa reflexão, rever mesmo de que maneira a gente tem usado as redes sociais e a maneira com que ela tem nos influenciado. Eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem vários impasses em relação às tecnologias. Por mais que elas vieram para nos auxiliar, elas também geraram algumas questões, tanto de saúde mental mesmo, em nós mesmos. Clara? Eu achei muito interessante essas sugestões da Mayara, porque com certeza elas estão na minha lista, porque são indicações assim incríveis. Pegando até o link delas, né? Tem uma também que eu indico que a princípio não parece ter tanto a ver assim, mas tem, que é o Desserviço ao Consumidor, que fala, né, sobre esse questionamento de você entender de onde você está consumindo, o que você está consumindo. Será que essa opção realmente faz sentido para você? Então é bem legal. E uma que também é dos mesmos criadores do Minimalismo Já, é o Minimalismo. Assim, só esse nome mesmo, bem básico, o Minimalismo. São dos mesmos criadores. É um documentário super famoso e também é super legal, assim, para adicionar nesse do Minimalismo Já. Sobre livros, eu tenho até um aqui na minha mão, que por coincidência estava aqui, que é esse Essencialismo. É um dos livros também que os minimalistas mais leem, indicam, porque é um livro incrível de se ler, realmente trabalhando essa mentalidade por detrás do estilo de vida, e sem contar também o e-book que eu criei há pouco tempo, que também é Como Iniciar no Minimalismo. Então, ele também dá todas as dicas de como você pode começar. Onde a gente pode encontrar o seu e-book?
Meu e-book, ele está disponível no site mesmo, basiquinho, é como iniciar no minimalismo, só jogar assim no buscador, na busca, na verdade, ou então nas minhas redes sociais, que no Instagram é Minimalismo Eco. E aí, logo na biografia, já tem também o link para o site. Maiara, você pode deixar suas redes sociais também para o pessoal te acompanhar? Claro, no Instagram é Maiara FOS. E no Facebook eu não tenho muito contato lá, mas é Maiara Galdino. Perfeito. Muito obrigado. O programa chega ao fim, mas nós estamos imensamente agradecidos. Vocês expandiram, fizeram nesse comentário final mostrar que a nossa discussão aqui foi o topo do iceberg. As pessoas podem se aprofundar ainda mais. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite de vocês, pela matéria, que foi incrível em todo o conteúdo, e principalmente pelo convite de passar esse tempo ensinando um pouquinho, falando um pouco mais, né, divulgando esse estilo de vida, que me ajuda muito e eu vejo que potencializa, né, e melhora muito a vida de muitas pessoas. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas, obrigada, Clara, né, por mostrar mais de pertinho, né, esse estilo de vida. E eu agradeço, é muito bom contribuir com a psicologia, ela cabe, eu gosto de falar que a psicologia cabe em qualquer lugar, e ela contribui de diversas maneiras para a qualidade de vida, e gostaria de deixar meu agradecimento. Muito obrigada, meninas, e até a próxima. É isso, pessoal. O programa Linkfag Entrevista chegou ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre esse tema que é tão atual, né? Agradeço a companhia de todos que assistiram e o Linkfag Entrevista fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Obrigado e boa noite a todos.